Deus é poderoso. Amém? Eu quero compartilhar com você hoje a palavra do Senhor no livro de Mateus. Obrigada, Tati. No livro de Mateus, capítulo 8, verso 18. Mateus 8, verso 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, lhe disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, em alguns momentos, Jesus nos parece tão frio, tão distante, né? Tão direto, objetivo, às vezes até parece ser grosseiro, mas não. O bom é que ele falava o que era preciso falar. Jesus não falava o que a multidão queria ouvir. Jesus não falava o que o povo gostaria de ouvir. Jesus veio para falar o que era necessário. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele veio para despertar a igreja do Senhor. Jesus não veio só para dar colo. Muitas vezes, a igreja do Senhor, principalmente na nossa geração, gosta de colo, gosta de palavras macias, motivacionais, aveludadas, palavras que inspiram, que dão esperança. Mas quando olhamos para o Senhor Jesus, algumas vezes ele era severo, ele era duro, ele era radical. Por quê? A proposta não é soprar feridas. A proposta da palavra não é te dar motivação para viver. A proposta da palavra é nos preparar para morar nas casas celestiais que o Senhor está preparando para nós. A proposta é manifestarmos a presença de Deus na terra, é representar o Senhor, é ser sacerdotes, é fazer diferença. E falando em fazer diferença, não perca a live de hoje à noite, às 20 horas. Se você tem um sonho, se você quer que a promessa de Deus se cumpra na tua vida, à noite você vai entender claramente o que é preciso para que isso aconteça. Mas voltando aqui, no livro de Efésios, capítulo 5, verso 14, fala assim: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Como assim? Desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos? Ou seja, você está inerte, sem movimento, sem atitude, acomodado entre os mortos. E a palavra aqui traz um confronto, traz uma exortação. Olha, sai desse estado de inércia, sai dessa posição sem movimento, sem atitude, reanima-te, levanta-te, toma consciência, toma conhecimento, fique a par do que está acontecendo, toma ciência do que está à sua volta, tenha noção e se posicione, se levante, reaja. É isso que a palavra do Senhor está falando aqui. A palavra do Senhor está falando o seguinte: você que está abatido, que está desanimado, que está fatigado,
que não se manifesta, que não tem luz, que não resplandece, que não faz diferença. Está completamente apagado, sem vida. Não faz nada, não dá fruto. Só esperando o próximo capítulo, levanta e se posiciona. E saia do meio dos mortos. Ele está falando isso para quem? Para a igreja. Nossa geração, muitas vezes, nos encontramos como igreja, inertes, sem movimento, sem atitude, sem resplandecer, sem manifestar, sem ter consciência de quem somos diante de uma geração sem destino e sem identidade. A palavra do Senhor é muito séria aqui. Está dormindo, adormecido entre os mortos. Quantas vezes nós, como igreja do Senhor, nos encontramos nesse estado de inércia, sem ação, sem atitude, sem agir, sem se posicionar, só assistindo e esperando acontecer. A palavra do Senhor diz, no livro de Mateus, capítulo 8, 18, que um discípulo ele queria seguir Jesus, mas ele pede um consentimento para o Senhor. Ele fala, Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai. Deixa primeiro eu dar uma assistência para minha família. Nós não sabemos aqui se o pai estava morto e esperavam alguma autorização para enterrar, ou se o pai estava velhinho e ele queria dizer para o Senhor, deixa eu cuidar do meu pai, que está na velhice, e assim que o meu pai morrer, eu vou te seguir. Mas aqui, Senhor, me dá um tempinho. Me dá um tempo para eu cuidar dos meus interesses. Me dá um tempo para eu cuidar do meu pai. E Jesus foi tão radical, Jesus foi tão objetivo, que a gente chega a assustar. Porque ele fala assim, deixe que os mortos enterrem os mortos. Como assim? Morto, enterrar morto. O mundo jaz no maligno. E o que ele fala aqui? Você, porém, vai e prega o reino de Deus. Objetivo, direto, confrontativo. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Você vá e pregue o reino de Deus. O que a nossa geração tem feito? Ah, Senhor, eu sei que eu tenho chamado, mas deixa primeiro eu criar os meus filhos. Ah, Senhor, eu sei que eu tenho que manifestar a tua glória, deixa eu casar primeiro. Deixa eu me arrumar profissionalmente, financeiramente. Já vi pessoas falando, eu vou arrumar o meu pé de meia, eu vou me preparar financeiramente, para que eu não tenha que pedir ofertas, para que eu não tenha que viver da obra, e aí eu vou pregar o reino de Deus. Contra a palavra, porque a palavra fala para não levar nada, e para ser atendido e recebido aonde pousasse, aonde ficasse. Naquele tempo ali, receber de onde iam. Paulo fala assim, se nós entregamos para vocês o alimento espiritual, não é justo que recebamos o material? Mas não, o nosso medo do que vão pensar, a nossa preocupação com a reputação é tão grande que nós queremos primeiro nos preparar. Eu já passei por isso, queridos. Já passei por essa fase de querer me arranjar, me preparar, me estabelecer para depois seguir o ID. E custei para entender. Você vai pela fé. Você vai na minha dependência. Ah, Senhor, eu tenho um chamado de ir para as nações, mas aqui, deixa primeiro eu comprar casa própria. Deixa primeiro eu estabelecer meu sonho, meu projeto, e depois eu cuido do seu. E o tempo está passando, o tempo está correndo. Ontem tivemos aí a notícia que mais uma vez as igrejas estão fechadas e paradas. Posso ser sincero? Isso não é bonito, não.
isso vai dar problema. Por quê? Porque só o mundo espiritual pode influenciar, pode refletir nesse mundo natural. Mas sabe o que acontece? Eu tenho observado algumas lives, tem poucas pessoas participando. Olha aí hoje, quantos nós temos online? Palavra. Vai pela madrugada e olha, secular, o mundo, música do mundo, profetada, heresia, tem 1.200 querendo pão, querendo resposta rápida e imediata, sem pagar preço. Eu dou uma pausa, eu dou uma paradinha na minha inércia, na minha vida, e vou ouvir o que Deus tem para mim. Depois eu sigo os meus interesses. Ah, igreja, a coisa não é assim não. A coisa está apertando, está complicando, está ficando difícil. O que é pior, muitos estão se acomodando e achando, tá bom, vai mudar. Não vai mudar. Daqui para frente, se prepare para grandes mudanças que vão só afunilando o movimento da igreja do Senhor. E aí, a gente encontra a palavra do Senhor, ele falando aqui, deixa os mortos enterrar os mortos. A você, cumpre pregar o reino de Deus. Como assim? Eu vou deixar minha família, meu emprego? Não, não está falando disso. Não muda as coisas. Ele está falando de motivação e de prioridade. Querem me seguir, querem me servir sem renúncia, sem sacrifício, sem pagar preço. É muito bonitinho evangelizar pelo WhatsApp, pelo Facebook. É uma gracinha dar Ctrl+C e Ctrl+V em versículos, em palavras e achar que está evangelizando. Quando na verdade o que nós precisamos é levantar de entre os mortos e nos posicionar em Cristo Jesus. Não pense que está pregando o evangelho. Não, eu estou usando meu WhatsApp para evangelizar. Eu espalho correntes, versículos, uma coisa. E no mundo natural, porque se deixar, nos tornamos crentes virtuais. Igreja virtual, evangelismo virtual. Depois, desligamos o aparelho e voltamos à vida normal. Entre os mortos. Não é isso? Evandro está dizendo, uma igreja com 500 membros. Na live estão 30 assistindo. Evandro, eu vi isso essa semana. Uma igreja com 5.000 membros, não tinha 100 na live. Eles estão onde? Aonde que eles estão? Eles estão onde? Alguém falou assim hoje no grupo da igreja. Será que eles estão naquelas lives de 2,5 milhões de cantores seculares? Aonde que está a igreja? Cadê a igreja do Senhor? O que você encontra são poucos se movimentando, se posicionando, exercendo o sacerdócio real, sendo sal na terra, sendo luz do mundo. Gente, copiar versículo, fazer bannerzinho, eu faço, não tem problema não, eu faço o dia inteiro, 2, 3 vezes no dia, tem uma palavra no meu coração, eu monto o banner e coloco lá. Não é isso que eu estou falando, eu não estou falando contra, eu estou dizendo que muitas vezes Jesus era duro e objetivo. Estamos falando de um avivamento, cadê? Cadê avivamento? Ah, porque a igreja do Senhor está em avivamento. Nos acomodamos muito fácil. Nos conformamos muito fácil. Deitamos em berço esplêndido muito fácil. Se deixar, daqui a pouco, ninguém fala nada. Cadê a oração? Cadê o jejum do povo de Deus? Cadê o clamor do povo de Deus? É muito lindo, manifestações aqui e ali, mas o dia a dia é o verdadeiro avivamento. E avivamento fala de mudança de vida, de comportamento, de ir na contramão do mundo. Sim, a Bíblia fala, é pecado fazer sexo antes do casamento. Mas pastora,
Se eu não transar com o meu namorado, ele termina comigo ou vai procurar uma outra. Deixa aí. Se não sabe esperar, não te merece. Não negocia a tua unção. Notas frias. Notas acima do que é devido. Dá prejuízo para o outro. Tentar levantar vantagem na crise. Poliana está dizendo ali, 50 milhões de acessos numa live de um cantor secular. Agora vai olhar a palavra de Deus sendo ministrada. 30, 50, 100. Sabe por quê, queridos? Vou te ser sincero. Tem que ter pão e circo para segurar o povo. Pão e circo. Eu quero alegoria. Eu quero que enfeita. Eu quero que chame atenção. Alô? A igreja que tinha câmera, luz e ação, já foi. Já era. A igreja que tem que se levantar agora é a igreja que tem palavra, pão. É a igreja que vai dizer e vai gritar bem alto, desperta você que está dormindo. Para de escorar no problema. Para de escorar na dificuldade. Se muita coisa não aconteceu ainda, o nosso amado Senhor, o que Ele mais deseja é que o ímpio se converta. O que Deus mais deseja é que haja conversão e avivamento. Não comodismo e conformismo. Está errado, igreja. Quem vai sofrer são nossos filhos. Igrejas paradas, igrejas fechadas. Muito bem. É sério isso? É responsável? Eu não estou dizendo aqui que nós temos que ir contra a lei e abrir igreja. Não. Coloca em risco o outro, o próximo. O que estamos fazendo é certo. É dar uma pausa. É dar uma recuada. Porque estamos cuidando dos idosos, daqueles que têm comorbidades, das crianças. Mas escuta, preste atenção à sua volta. Desperta você que dorme. Você acha mesmo que não estão preparando nossas crianças para uma outra realidade escolar? Você acha mesmo que não estão nos preparando para viver nos nossos cubinhos fechados, nos nossos quadradinhos de inércia, só recebendo um pedacinho de pão para sobreviver, enjaulados em prisões? Ontem eu disse ao meu esposo, falei, olha, fecharam a igreja, mas dessa vez agora acabou. Eu quero falar o que é preciso falar na palavra, porque a igreja está se acomodando. É muito prático. Eu ligo, assisto a live, eu ligo, assisto uma ministração, depois vou cuidar da minha vida. Não. Mestre, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. Não. Deixe que os mortos cuidem dos mortos. Você segue e prega a palavra. Duro vai ser quando nos apresentarmos diante do justo juiz, do Senhor, no dia da prestação de contas, e ele falar assim, olha, você tinha uma missão a cumprir, mas você teve que criar teus filhos, cuidar da tua casa, da tua profissão, você escolheu a tua parte. Agora, eu não te conheço. Igreja, se alguma coisa tem que acontecer na terra, na nossa geração, que parte do Senhor, é através da minha vida e da sua vida. Se continuarmos nessa inércia, se continuarmos do jeito que está indo, amuados, abatidos, desanimados, tristes, sem vida, sem fruto, sem resultado, só vai nos restar nos cortar. Por quê? Para que adianta? Não é isso? Uma árvore que não dá fruto, corta. E o que aquele homem fez? Senhor, me dá só mais um tempo, que eu vou cuidar dela. Deus está nos dando mais um tempo antes de sermos cortados. Deus está nos dando mais uma oportunidade. Olha aqui. Jesus testou aquele homem. Jesus colocou aquele discípulo à prova. Ele tinha um desejo. Ele tinha uma intenção, que era seguir Jesus. E Jesus foi claro com ele. Quer me seguir? Então,
Vamos embora, deixa tudo para trás e vamos embora. Quem disse? Nos apegamos à nossa geração, a noiva que não espera o noivo, a noiva que se apaixonou pela terra, pelo mundo natural, a noiva que se apaixonou pelas coisas naturais, a noiva que quando fala que o noivo se aproxima, ela estremece de medo, porque ela sabe que ela não está pronta, porque ela sabe que ela está naquela posição de inércia, triste e abatida porque Deus não deu o brinquedinho que ela precisava. Eu queria minha casa, eu queria meu carro, eu queria um emprego, eu queria um marido, eu queria filho. Ah, Deus não me deu ainda, então, ó, eu cruzo os braços e tô de mal. Tá de mal com missal, né? Assim que diziam. Gente, precisamos acordar. Temos que parar de ficar só esperando que soprem nossas feridas. Lá no grupo da nossa igreja, o que eu tô vendo de gente calada e distante, preocupante. Mas sabe o que eu decidi? Por muitos anos eu tenho falado, alertado e mostrado. Agora a ordem é: levanta-te de entre os mortos. Olha isso aqui, gente, é muito sério. Levanta-te, tu que dormes, desperta dentre os mortos. E aí, Cristo resplandecerá sobre ti. Tá apagado? Tá abatido? Tá desanimado? Se posiciona, reage, levanta, porque aí sim, Jesus vai resplandecer sobre você. Mas resplandecer com você acomodado, conformado? Não vai. É muito cristão se fazendo de coitadinho, de vítima, esperando alguém procurar. Eu esfriei, eu afastei, a igreja não me procurou. Oh, queridos, a igreja é que tem que sair para procurar. Eu e você temos que nos posicionar para resgatar o perdido. Vou te falar sinceramente, passei muito tempo, segura um, escapa o outro. Você cuida de um, o outro escorrega. Quando você pega um no colo, o outro rebela. Aí você adula um e segurou, querido, nós chamamos. Fica, a gente te ama. E quando assusta, o outro já estava atravessando a rua. E sabe o que os pastores ficaram fazendo por muito tempo? Muitos pastores lutando, equilibrando para segurar a ovelha. Tá errado. A ovelha quer ar-condicionado? Põe ar-condicionado. A ovelha quer luz? Põe luz. Quer banco almofadado? Põe banco almofadado. Quer uma catedral linda que chama a atenção da cidade? E daí, agora? E agora? Cadê? Catedral, prédio, estrutura maravilhosa, tudo trancado, tudo fechado. E agora, os templos somos nós, como igreja. Ah, querido, eu fiquei muito triste com o decreto de ontem, eu concordo com ele. Nós não podemos arriscar. Mas o que está me assustando é de ver que o cristão está se conformando com as coisas como estão. E a proposta do evangelho não é se acomodar entre os mortos, deitar e adormecer, não. A proposta é: sai do meio, se levanta, se posicione, seja diferente, resplandeça. Porque caminhar no meio dos mortos cheira mal, cheira fracasso, cheira desordem, cheira desgosto, cheira depressão, é morte. E Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Mas não é abundância no banco, financeira só não, ele dá isso também. É abundância, é paz no meio da tempestade. É resplandecer quando o mundo está em trevas, é ser luz. Para quê? Para que o Senhor vai nos colocar em lugares altos para iluminar o quê? Se a igreja está quieta, acomodada. Jesus era firme. Ele não bajulava, ele não soprava ferida. Senhor, eu quero ir. Vai, porque olha, o que você tinha que aprender, o que você tinha que receber, agora vai e ser luz. Vai brilhar, vai resplandecer, vai ser sal da terra. Mas vamos parar, gente. Vamos parar de agir como a igreja coitadinha. Nós não somos a igreja sofredora ainda.
Nós não somos a igreja perseguida ainda, mas vamos chegar lá. Pode ter certeza, está mais perto do que você pensa. E mais, Mateus 8:20, ele diz o seguinte: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vai me seguir? Né? Como se disser, e aí, topa? Vai em frente? Vai ser luz comigo? Vai espalhar o reino de Deus comigo? Vai me acompanhar? Pois ó, até os animais têm onde repousar a cabeça. Eu não tenho, não. Eu não tenho tempo, eu não tenho espaço. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Queridos, nós precisamos acordar. Ontem, quando eu ouvi falar que mais uma vez temos que fechar, não estou discordando, não muda o que eu falei. Eu concordo, é necessário, porque tem muita gente leviana pelas ruas, tem muita gente irresponsável que não quer saber de prevenção, tem muita gente leviana que está usando máscara só na hora que tem que prestar conta e não tem responsabilidade com o próximo. Tem muita gente que só usa máscara quando é obrigado a parar. Tem que ter multa para a gente fazer algo que é para o nosso próprio bem? Tem. Vai ter multa para usar máscara. Por quê? Porque tem leviano irresponsável que não quer usar porque acha bobeira. Que não faz prevenção porque acha bobeira. Tudo é bobagem. É a onda do brasileiro, né? Brasileiro tudo leva na brincadeira. É meme, é piadinha. Piadinha suja com pandemia, piadinha com político, piadinha com a igreja, piadinha com tanta coisa, tudo leva na brincadeira, né? E o tempo está passando. E a gente, se não ficar esperto, vamos aqui, ó, nos acomodar entre os mortos e vamos ser apagados. Sim, nós podemos apagar o Espírito Santo de Deus em nós. Está na hora de se posicionar, de reagir. Mas não é fazendo rebelião. Não é indo para a rua gritando. Não é fazendo manifestação. Não é para aparecer. Não, não. É no teu tempo a sós com Deus. No seu momento com Deus. Começa a orar, a marchar. E as tuas palavras invadir o mundo espiritual. E mudar a realidade da nação. A nossa oração pode mudar a nação. Não tem como se enganar, só Deus, só a intervenção de Deus para mudar a história, não só do mundo, da nação. Um momento crítico, um momento doloroso, um momento em que uma pandemia vira palanque, uma pandemia vira teatro, uma pandemia vira lugar para expor, para mostrar, para vender o que não é. Um momento em que muitas vezes nós sentamos na arquibancada para assistir o show que dão, sem na verdade entender que há muito controle e manipulação. Ah, querido, para. Nós nem sabemos mais o que é bom para nós. Se vamos para o distanciamento, fica todo mundo amutinado ali preso dentro de casa, um contaminando o outro e depois sai igual boiada para a rua fora, tudo contaminado. Se vamos trabalhar, não pode porque, né, tá difícil entender, tá difícil conviver. A única saída, tem jeito, tem escape, tem saída, é no Senhor. Só Deus pode mudar isso, mas nem Deus vai mudar, se o homem não mudar. Lembra de 2 Crônicas 7:14? Se o meu povo é o meu povo. Não está falando para o mundo, não. Está falando é o meu povo. Se o meu povo, vamos lá? Se o meu povo orar, vamos na sequência, a gente termina para nós orarmos. Mas o que entendemos hoje é que não está na hora de brincar mais não. Ou você é ou você não é. Ou você resplandece, ou você se acomoda entre os mortos e deita em berço esplêndido e deixa rolar. Eu estou vendo crente falando assim, não, eu não quero ouvir isso não.
Eu não quero ouvir de política, eu não quero ouvir documentário. Não escuta não, mas depois aguenta. Não aprende a ouvir, não aprende a questionar, não aprende a avaliar tudo. Aí na hora de votar, vota em branco. Ou então justifica, tô nem aí, assim que muitos dizem. Pois é, o eu tô nem aí tá dando no que deu aí, ó. Olha o que nós estamos vivendo. E eu não estou te falando de presidência, não. Porque a coisa piorou quando cada estado ficou responsável por si mesmo. Aí nós estamos vendo realmente a motivação do coração do ser humano. Tem jeito não, querido. A Bíblia nunca disse que o dinheiro é maldição, mas o amor ao dinheiro é que traz a maldição. Por amor ao dinheiro, a situação está ficando cada vez pior. E o número de mortos só aumentando. A questão é de caráter. Mas e aí, pastora? Olha esses homens, tá? Esses homens cresceram numa família, num lar. O que eles tiveram? Qual a base? Qual o conteúdo? O que eles levaram? Eles aprenderam no dia a dia. E nós, igreja, hoje, às 20 horas, eu quero falar um tema bem importante com você. Sabe por quê? Nós queremos cobrar lá de cima, sendo que muitas vezes aqui embaixo, nós também estamos quebrando princípios. Estamos reclamando que alguma coisa tem que ser feita lá em cima, mas nós aqui embaixo fazemos tanta coisa. E aí vem aquela frase: quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. Aí ela se revela, né? Então, a nação é global, não é só a nação. O mundo jaz no maligno. Só a glória de Deus resplandecendo sobre o ambiente onde estivermos vai mudar a situação. E a palavra é: desperta tu que dormes, tu que estás entre os mortos, acomodado, deitado, tá cheirando mal. Você liga a TV, cheira mal. Você entra nas redes sociais, está cheirando mal. Mas eu tô ali, eu tô acomodado. É só apertar o play. É só isso que eu preciso fazer. Não, não é. Não é só isso. Basta uma pessoa para Deus mudar uma nação. Bastou um Josué, bastou um Moisés, um Davi, uma Esther, um Pedro cheio de erros, de falhas, um Pedro autossuficiente que foi tratado, quebrado, para se estabelecer a igreja que até hoje está de pé, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela. E eu estou dizendo para você, está nas nossas mãos a intercessão e a oração. Mas como é que a gente fica? Nós ficamos como se estivéssemos num circo, né? É pão e circo, pão e show. Dá um pedacinho de pão e vamos continuar assistindo o show. Não. O nosso chamado é para fazer história. O nosso chamado é para mover a situação à nossa volta. E ninguém faz isso com um bom discurso. Ninguém faz isso com estratégia natural apenas. Homens que mudaram a nação tiveram que se curvar diante do Senhor. Tá lá, ó, José, tá lá Daniel, tava lá Moisés. Pessoas que mudam o histórico, pessoas que mudam a história, elas são diferentes. Não negociam a unção, não negociam o chamado, não negociam o caráter. Não negocia. Por isso que o Senhor Jesus diz para ele aqui, Deus provou aquele discípulo. Senhor Jesus testou aquele discípulo. Ah, quer me seguir? Quer mesmo? Então tá. Deixe que os mortos cuidem dos mortos e me segue. Vem pregar o reino de Deus. Pregar o reino de Deus para o vizinho, para o amigo, para a família. Tem tanta gente falando, Deus me prometeu as nações. Começa dentro de casa, pregando para os de casa, dando testemunho para os de casa. Começa de 1 a 1. Querido, presta atenção. 2 Crônicas 7:14. Vamos começar do 13? Se eu fechar o céu para que não chova,
ou mandar que os gafanhotos devorem o país. Quando fala de gafanhoto, você sabe, né? Tá? Uma metáforazinha também de financeiro aí, olha só. Devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, esse se já complica tudo. Se vier uma praga de gafanhotos, se vier uma praga sobre a nação, oh meu Pai, olha a nossa força, olha o nosso peso, olha a nossa responsabilidade. Se vier uma situação catastrófica, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é o povo que chama pelo nome do Senhor? Eu e você, a igreja. A igreja. Nós temos uma responsabilidade. Se esse povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar. O que é humilhar? Se submeter, se prostrar diante do Senhor, ceder, fala, e orar, igreja, orar, ir para o seu lugar secreto, mas eu não ouço Deus, eu não vejo o vento e eu sinto a sua brisa, eu não vejo o ar e eu posso respirar. Você não precisa ver Deus para ter certeza que Ele está ali falando com você. E mais, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então espera, o meu povo está nos maus caminhos, o meu povo está num caminho errado, num caminho mau, sim. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, eu perdoarei e eu curo a terra. Tá aí, fechou. Qual é a prova que a igreja não está ocupando a sua posição? Qual é? Tá tudo tomando a terra. E não é só pandemia, não. A enfermidade pior é de caráter. A maior doença que está assolando a terra é caráter. Você tem noção de quanto dinheiro está sendo desviado? Quanto dinheiro está sendo roubado nos estados, sacrificando vidas até a morte? E nós, como igreja, podemos mudar a história da nação. Não tem como correr. Não tem como fugir, não tem como adiar, é oração, submeter e afastar dos maus caminhos. Então, a igreja do Senhor, que Efésios está escrito aqui, desperta e levanta de entre os mortos. Então a igreja também, ela pode se acomodar entre os mortos e ficar ali, ela precisa despertar. E aqui está falando que ela também segue trilhas erradas, caminhos errados. Que caminhos errados são esses? Não sabe porque não conhece a palavra, não estuda a palavra, não tem tempo para ouvir a palavra porque tem que ir lá cuidar dos interesses. E diz mais aqui, aí eu curo a terra. Nossa nação precisa de cura. Nossa nação precisa de uma resposta. Nossa nação precisa de milagre. Aliás, falando em milagre, às 18 horas o pastor vai estar na live. Nossa nação precisa de resultado. E por mais que esses homens queiram trazer resultados favoráveis, eles não vão conseguir se não tiver cobertura de oração. Porque há uma nuvem do império das trevas agindo sobre as nações. Há uma nuvem, há um levante espiritual. E ficar brigando em rede social, atacando liderança, atacando política. Gente, sinto muito se nós não gostamos de política, porque eles estão decidindo as leis enquanto dormimos. Enquanto estamos acomodados, eles estão lá votando leis e mais leis. E podem estar sendo até influenciados pelo império das trevas para dificultar o reino de Deus de ser divulgado. Então prestem bastante atenção. Chega de ficar esperando
que alguém vá atrás de você só para ferida. Chega de ficar esperando que alguém tenha dó de você. Levanta-te de entre os mortos, desperta tu que dormes, para que Cristo possa resplandecer sobre você. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Não fica pedindo unção e glória de Deus, para quê? Para ficar deitado entre os mortos? Não, a glória vem, a unção vem, mas quando nós nos posicionarmos e assumirmos o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Vamos terminar com 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. Não vamos terminar com esse não, tem mais um outro aqui que eu lembrei, eu quero ler com você. Lembrei desse aqui do outro, né? 1 Pedro 2, 9. Quem sou eu e você? Vocês são a geração eleita. O Senhor elegeu eu e você. Você é sacerdócio real. O sacerdote é aquele que intervém entre Deus e o homem. Ele representa o Senhor. Nação santa. Sabe o que é santo? Que não se contamina, onde não há mistura. Que mais? Povo exclusivo de Deus. Porque o Espírito Santo tem ciúme. Você que fica banda de cá e banda de lá, lembra da historinha? Que o moço estava em cima do muro, sem saber se pulava ou não. E aí tá lá, todo mundo pula, né? Pula. E aí perguntam, Satanás está olhando de braço cruzado. E um pula para a direita, pula para o céu, pula para o inferno. E alguém pergunta para Satanás, você está só olhando? Não vai fazer nada? E ele olha para o moço em cima do muro e fala, para quê? O muro é meu. Quem fica em cima do muro, querido? Ah, não tem jeito. Já está do lado de lá. Tem que descer do muro e se posicionar. O que mais que diz aqui? Sou exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, porém, nem sequer era um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. E para fechar, Provérbios 24:11, vamos lá? Esse é o versículo do nosso discipulado, é o versículo chave da nossa igreja, do nosso trabalho com os obreiros. Liberta os que estão sendo levados para a morte. Salva os que caminham trêmulos para a matança. Quando é que fica trêmulo? Quando está com medo, quando está aflito, quando está sob pressão. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Pois é, amados. Então, fica aí, né? A palavra de hoje no livro de Efésios. Desperta tu que dormes, para que Cristo possa resplandecer em você. Mais uma vez, estamos trancados em casa, sem congregar, sem abraçar, sem sorrir, sem nos comunicar com alegria. Nossa igreja, gente, é uma festa. A nossa igreja é um lugar maravilhoso. Como que eu sinto saudade. Mas, se nós não nos posicionarmos, se não reagirmos, não adianta chorar, não adianta lamentar. E o que é pior, tem gente que nem está chorando e está lamentando. Está aí agradecendo. Porque o que mais quer é ficar deitado em berço esplêndido. Mas não percebeu ainda que aonde a morte cheira mal, aonde a morte fica insuportável, vem a decomposição e aí começa a ficar insuportável. No início é até tolerável, mas depois a coisa complica. Então, no momento, é se posicionar. Fale e não te cales. Manifesta, derrama a bênção do Senhor por onde você for. Seja instrumento de Deus. Seja chofar de Deus.
seja a trombeta, aquela que toca e diz: eis o noivo, ele está chegando. Lembra da parábola das virgens? As que estavam vigilantes e preparadas, as que dormiam, mas tem uma voz que gritou no meio da noite: eis o noivo. Que eu e você possamos começar a declarar no meio da noite escura, no meio da obscuridade, do império das trevas, começar a dizer: eis o noivo, ele está chegando. Vamos 1 minuto para orar? Amém? O maior troféu que você pode receber é dele. O que esse mundo tem para te dar é muito passageiro. A escolha que você faz vai definir tudo. É hora de se levantar e despertar.